Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Theo Borges e nesse Bom Dia Mercado eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal para essa quarta-feira, dia 19 de janeiro. Se você não é inscrito no canal ainda, convido você a se inscrever, ativar as notificações aí do canal para não perder nenhuma notificação, ou então me seguir no Telegram também para acompanhar o meu dia a dia de trabalho. Quase todos os dias que eu vou trabalhar, eu faço aqui um BDM, né, um Bom Dia Mercado, que é o meu planejamento de trabalho, e eu espero que o meu planejamento pessoal de trabalho consiga ajudar um pouco no seu, tá? Você não vai encontrar nesse vídeo palpites de futebol, dicas de entrada e bilhetes prontos. O que eu faço aqui é uma criação de cenário para trabalhar ao vivo, tá? Eu sou um trader, esse aqui é um canal sobre trade esportivo, mas é muito provável que com o embasamento e as informações que eu passe aqui para vocês, vocês consigam, mesmo que você seja um apostador recreativo, uma pessoa que só está buscando entrada, você consiga pelo menos ter um pouco de embasamento no que você for fazer. Se você for um Panther também, espero conseguir te ajudar com algum tipo de embasamento para você criar suas linhas. E, obviamente, se você for trade, a gente cria nosso cenário junto aqui. Participa comigo nos comentários também se você tiver algumas outras informações sobre a equipe. Antes de começar, já pedi para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou lembrar vocês que essa semana o meu parceiro, a minha parceira Betfair, tem promoção. Para você que não tem conta na Betfair, tem algumas super cotações, algumas boas, outras não tão boas, tá? Tem o City aqui com uma supercotação de 15 para vencer o Southampton. Essa aqui eu acho excelente, tá? Sempre que tem o City na supercotação, aliás, quase sempre a gente tem um retorno bem positivo, então provavelmente essa odd do City vai estar aí esmagadíssimo. O City vai passando o carro em todo mundo aí na Inglaterra. É bem provável que seja com uma odd bem baixa. A Betfair está oferecendo uma odd de 15. Caso você não tenha conta na Betfair, o link está aqui embaixo. A segunda supercotação é um ambas marcam entre Leicester e Tottenham, com mod de 20. Esse jogo é para o dia de hoje, quarta-feira. Estou gravando esse vídeo ainda na terça-feira, dia 18. Se você quiser aproveitar, eu acredito que é uma boa pedida também. O Leicester é uma boa equipe que marca bastante gol, apesar de se posicionar ali de forma mais reativa. O Tottenham também tem feito bastante gol com o Antônio Conte. Aliás, pelo menos não tem deixado de marcar, né? E por último, aqui eu não gosto tanto é o PSG para vencer o Reims. Não que o time do Reims seja excelente, mas é que eu não tenho assim tanta confiança no PSG. É um time que vai vencendo, mas não vai convencendo, né? Mas aqui é só a supercotação para vencer. Então, se te interessa, obviamente, utiliza aqui. E se você está chegando agora no canal e não sabe nada sobre trade esportivo ou quiser, de fato, aprender de forma profissional essa profissão, eu considero uma profissão, eu estou nela há 10 anos, tem um curso aqui embaixo no primeiro comentário fixado, theoborges.com, que vai te levar do módulo completamente iniciante leigo até o modo avançado. Você vai sair desse curso aqui com a cabeça pipocando, conseguindo entender de fato o que dá para fazer dentro do mercado esportivo. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Deixa eu minimizar aqui as nossas coisas. Eu vou primeiro fazer a marcação dos jogos que eu vou fazer, tá? Aqui embaixo, antes da gente começar, tem ou na parte inferior ou na parte direita a seleção dos tópicos. Então, para evitar você de ter que assistir todo o vídeo, se você quiser escutar um pouco mais sobre um jogo específico, você pode selecionar aí embaixo. Acho que na barra de contagem aí também tem, tá? Tomar um café para acordar porque tá cedo ainda. Vamos embora então. Eu marquei aqui o jogo do Leicester com o Tottenham, que eu falei do ambas marcam, o jogo do Brentford com o United jogando fora de casa. Na La Liga eu iria fazer apenas o Barcelona, mas pelo visto esse jogo foi cancelado com o Rayo Vallecano. Então eu vou selecionar alguma coisa aqui no jogo do Sevilha. O Sevilha que é o segundo colocado na Espanha e pode dar pra gente algum tipo de leitura, tá? Na França, nada. Tenho trabalhado muito pouco o campeonato francês. Na Turquia também não tenho feito. Deixei marcado aqui um jogo de oitavas de final entre Real Sociedade e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que ficou pelo caminho na Supercopa da Espanha, né? Perdeu para o Bilbao. E temos todos os jogos da DFB Pokal, que é uma competição que eu faço integral, né? São todos os times aqui. Aqui a gente já tem disputa de Bundes 1, Hertha e Union Berlim, Hoffenheim e Freiburg, mais uma disputa de Bundes 1. E agora aqui, Bundes 1 contra Bundes 2, Hannover contra Gladbach, Leipzig e Hansa Rostock. E na Itália, já todos os confrontos de Série A, né? Praticamente eliminamos aí, ou eliminaram, né? Os confrontos de Série B contra a Série A, praticamente agora só se decidindo na Série A. Temos aqui a Copa das Nações Africanas, que eu não tenho feito. Eu acho que é isso, tá bom? Então vamos para os nossos jogos já favoritados aqui no dia de hoje. Vou minimizar o que vai rolar ainda nessa terça-feira. Estou gravando para quarta.
Vou começar pelo horário, tá? Vamos começar pela Itália, então, Sassuolo e Cagliari. Aqui a gente tem sempre que entender um pouco da situação da equipe na Série A antes de analisar somente a Copa Itália. Muitas equipes, elas obviamente priorizam mais a Série A pela questão de permanecer na competição, pela questão financeira, né? Obviamente passar de fase às vezes numa Copa Itália é rentável, mas não é tão rentável quanto permanecer uma temporada inteira na Série A. E o Cagliari é um time que tem disputado lá embaixo, que está passando dificuldade para conseguir ficar na Série A. Então é muito provável que a cabeça do Cagliari esteja mais focada na Série A italiana do que na Copa Itália. Já o Sassuolo está numa situação bem mediana de tabela, que é o costume do Sassuolo. O Sassuolo é por ali mesmo, mas na minha opinião tem hoje um time ofensivamente melhor do que o Cagliari. O Cagliari é uma equipe que depende muito do jogador, o atacante João Pedro, e também acho que é o Keita, se eu não me engano, Keita Balde, que se eu não me engano estava machucado. Deixa eu ver se tem alguma notícia de retorno aqui do Keita Balde. Pelo visto, não. Na verdade, o que acontece aqui, né? O SofaScore ele dá uma escalação completamente diferente do que vai entrar em campo. Então tome muito cuidado com isso daqui. O SofaScore automaticamente já pega uma prévia de um time reserva, imaginando que o Cagliari vai reserva. Isso já aconteceu, principalmente na Itália, aqui na Copa Itália, com outras equipes, dizendo que vai entrar um outro time e na verdade entra o time titular. Então vou tomar cuidado para fazer essa análise, tá? Mas tem muita gente machucada aqui no time do Cagliari. Nesse caso, o Keita Balde, pelo que eu estou vendo, não está aqui. Tá? Eu não sei se o João Pedro vai jogar, não sei se o Naby Keita vai jogar, mas é muito bom ficar de olho em qual escalação que o Cagliari vai colocar em campo. O Sassuolo, pelo que está colocando aqui, também está com uma escalação mais ou menos reserva, né? Eu não estou vendo aqui o Scamacca, né? Estou vendo o Raspadori, estou vendo o Berardi, não estou vendo o Scamacca. Tá aqui, ó, o Duric suspenso, o Jeremy Boga, que a gente brinca bastante, né, pelo nome traiçoeiro dele, também tá fora por lesão. Aliás, tá fora por lesão, não, tá fora por talvez por seleção, alguma coisa assim. Enfim, não estou vendo aqui, por exemplo, o Gianluca Scamacca, que é o destaque do Sassuolo. Então eu vou me abster de comentar sobre formação, porque essa não é a formação oficial que vai entrar no jogo. Eu vou analisar esse jogo com escalações oficiais, tá? Imaginando que o Cagliari vem com uma motivação talvez menor que a do Sassuolo, porque o Sassuolo pode ir longe nessa competição, é um time bem traiçoeiro, eu acredito sim que essa odd do Sassuolo é correta, é uma odd, na minha opinião, que pode encaixar. O Sassuolo deve, na minha opinião, se colocar o time titular entre um time titular e outro, eu acredito que o Sassuolo vença, mas é um time que cede bastante espaço, defensivamente não é confiável. Vem de uma derrota por 4-2 para a equipe do Verona, que não é uma equipe tão boa, isso na Série A italiana, tá? Deixa eu dar uma olhada nas últimas partidas aqui do Sassuolo. Historicamente, as duas equipes, ambas as equipes marcam em 100% dos últimos 5 jogos. O Sassuolo leva vantagem, não perde há 10 partidas para a equipe do Cagliari, mas sofreu gol nos últimos 5. Já o Cagliari não perde a 5, ou seja, se o Sassuolo não perde a 10 e o Cagliari não perde a 5, nas últimas partidas eles empataram, né? Deixa eu dar uma olhada nos últimos confrontos aqui, ó. Olha que interessante. 2-2, 1-1, 1-1, 1-1, 2-2, né? Então é um confronto que a gente pode esperar as duas equipes provavelmente chegando ao gol. De maneira geral, o Sassuolo vem sofrendo gol consecutivamente nos últimos 16 jogos, isso também dá um indício que a gente pode buscar gols nesse jogo. Mais de 2,5 em quase 100% dos últimos 10 jogos, 90%, e ambas marcam também. É uma coisa bem interessante. Primeira equipe a sofrer, olha só, o Sassuolo vem tendo bons resultados, mas ele é uma equipe que sofre primeiro, né, na maioria das vezes. Então é uma equipe que tem que buscar recuperação e geralmente entrega essa recuperação. Tá? Perdeu o primeiro tempo nos últimos 5 dos 7. Se o Sassuolo fosse jogar com uma equipe um pouco mais qualificada, dava até para buscar alguma coisa em lei Sassuolo, mas o Cagliari realmente é muito ruim. Também sofreu gol nos últimos 8, mais de 2,5 nos últimos 5 dos 7. Primeira equipe sofrer 100% dos últimos 5 jogos, enfim. O Cagliari realmente... Na baliza que o Cagliari realmente é uma equipe muito pior. Eu estou bem inclinado a trabalhar gols nesse jogo, principalmente se a gente tiver aqui, deixa eu já anotar no meu planejamento, principalmente se a gente tiver a participação dos principais jogadores do Sassuolo, que é o Berardi, o Scamacca, Gianluca Scamacca, e eu acho que Gianluca Raspadori, o Raspadori também tem o primeiro nome aqui
do Berardi. Deixa eu só acrescentar aqui, ó, Sassuolo e Cagliari. Importante dar uma olhada na escalação, tá? A gente não sabe se essa é a escalação principal. Vou colocar aqui até na cor vermelha para a gente poder lembrar. Tá? A gente não tem ideia ainda de qual equipe vai entrar em campo. Vamos dar uma olhada no nosso PDF aqui de apoio. Deixa eu ver se ele já está aberto aqui no meu computador. Já está aqui, ó. Pontos. Olha que interessante. O Sassuolo não é uma equipe confiável dentro de casa. Isso aqui eu estou pegando dados da Série A italiana. Obviamente a gente está falando de Copa Itália, tá? O Sassuolo saiu na frente somente em 33% das vezes que jogou em casa, só falhou em marcar em 25% dos jogos. O Sassuolo é uma boa equipe para ambas marcam, mas como o time do Cagliari é muito ruim fora de casa, isso fica um pouco ameaçado. O Cagliari, em 11 partidas que disputou, não saiu na frente em nenhuma vez que jogou fora de casa. Tá? Deixa eu dar uma olhada onde é que vai ser. Mapei estádio, vai ter no estádio do Sassuolo, tá? O Sassuolo tem uma média de 1,5 gol marcado por jogo e 1,58 gols sofridos. Tá? Já a defesa do Cagliari é horrorosa e o ataque também é bem fraco. A gente pode ter uma ideia aqui de um jogo para gols, mas eu já estou vendo que a gente tem que ficar de olho aqui numa relação talvez de 3 gols no máximo. Outra coisa que me chama a atenção é bola parada. A gente tem gols marcados pelo Sassuolo apenas 2, ou seja, uma equipe fraca de bola parada ofensiva, mas muito ruim de bola parada também defensiva, marca muito mal, toma 8 gols. É mais ou menos a mesma coisa que o Cagliari, na mesma intensidade, né? O Cagliari é o time que mais sofreu gol de bola aérea e bola parada da Itália hoje, tá? São 14 gols sofridos. Se o Sassuolo tivesse um pouquinho mais de efetividade, provavelmente aproveitaria essa questão aqui do Cagliari. Mas o Cagliari é um time que, apesar de não ser excelente, vem marcando gols de bola parada. Então eu vou ficar muito de olho nisso daqui, nesse jogo. Pode ser uma chave para destrancar um pouco o jogo mais pegado. Então ficar de olho nessas bolas paradas também pode ser interessante. Eu vou ficar de olho aqui, ó. Bolas paradas, tá? Das duas equipes, principalmente a parte defensiva do Cagliari, que me parece ser bem fraca, com 14 gols sofridos. Em relação ao contra-ataque, já deu para, se você consegue olhar aqui, você vai conseguir ver que um indicador interessante é que quando o time do Cagliari está atrás do placar, é um time que sofre muito gol de contra-ataque. Provavelmente tem uma transição defensiva muito lenta. Isso quer dizer que se o Cagliari sair atrás do placar, para a gente é interessante trabalhar esse mercado de gols. Então, um dos melhores cenários para a gente aqui seria o Sassuolo saindo na frente. Não que o Sassuolo não seja bom de recuperação, ele é, mas o time do Cagliari costuma ceder muito espaço para o contra-ataque. Beleza? Acho que fica assim a nossa análise no jogo do Sassuolo com o Cagliari. Depois a gente tem o jogo da Inter contra o Empoli, né? Eu vou ser sincero, por mais que o Empoli seja um time chato fora de casa, ele tem sido assim na Série A, é muito difícil hoje você parar um dos melhores times italianos. Tá? A Inter do Conte e a Inter do Inzaghi, ela fez uma mudança brutal que eu gostei muito, apesar da saída do Lukaku, que é a intensidade até marcar. Né? A Inter do Conte, ela poderia começar com intensidade, reduzia, começava, reduzia. A do Inzaghi, ela dá o máximo que ela pode no início, com marcação extremamente alta e pressionando muito, principalmente para tentar marcar o primeiro gol, para depois jogar no contra-ataque. A Inter é um dos times que mais marca de contra, né? Então, eu ficaria muito de olho nesse início de jogo, né? Para buscar talvez um cenário de back Inter, tá? Primeira coisa, obviamente, que a gente tem que ver aqui é a questão da escalação também, né? O SofaScore provavelmente vai dar uma escalação diferente, tá? Outras coisas que você deve ficar de olho, bolas paradas. Aqui, tanto da Inter quanto do Empoli, mas como a Inter defende bem, principalmente do Empoli, desculpa, da Inter. A Inter é o time que mais marca de bola parada, eu já vou mostrar esses dados para vocês aqui na Itália. O Cagliari é o time que mais sofre, a Inter é um dos times que mais marca. Então, ficar de olho nisso, tá? Mas essa odd de 1,20, 1,30, cara, me pega bastante porque provavelmente vai ser uma Inter inteiramente com a bola, um Empoli segurando, a Inter fazendo uma pressão brutal
e podendo marcar o gol primeiro. É isso que eu vou buscar. Se tiver acontecendo isso, é isso que eu vou buscar, estar a favor da Inter dentro ali de um cenário de primeiro tempo para tentar pegar esse gol, tá bom? De olho, quem precisa jogar na formação da Inter? Vamos dar uma olhada aqui o que o SofaScore tá dando pra gente aqui, ó. Provavelmente um time mais misto, o Joaquim Correa não é um cara de titularidade, né? Aqui também o Di Marco tá entrando, geralmente aqui quem joga é o croata, Perisic, né? O Darmian também tá fazendo o lugar do holandês, que eu esqueci o nome dele, ou seja, tá um time bem mesclado, mas o Lautaro tá aqui, isso é importante. Estou sentindo falta do Nicolo Barella, tá? Que é o principal marcador dessa equipe. Pisa na área, finaliza bem, é um cara que marca pressão muito bem. Tomara que ele jogue, tá? Do lado do Empoli, pelo que eu estou vendo aqui, também está mostrando para nós uma escalação mais mesclada, não é esses dois os principais atacantes do Empoli, então o Sassuolo está puxando uma escalação aleatória, né? uma escalação mais mexida. Não confio muito isso até a escalação sair de verdade, mas eu acredito que aqui é jogo para buscar um back Inter. Vamos só dar uma olhada aqui nas nossas informações complementares. Aqui a gente tem o jogo da Inter de Milão contra o Empoli. Olha isso, em 90% dos jogos que a Inter joga em casa, ela foi a primeira a marcar. Isso é excelente para você que está buscando um back, tá? A Inter não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, isso é excepcional também. 80% dos jogos em casa ela vence, tá? Olhando um pouco para o lado do Empoli, é um time bom fora de casa, tá? Venceu 45% dos 11 jogos que disputou, foi o primeiro a marcar em mais da metade deles, falhou em marcar em apenas 9, também é um time que entrega bastante. Esse ambas marcam aqui pode ser interessante dependendo do time que entrar em casa, tá? O destaque na parte ofensiva fica por conta, obviamente, da Inter, que marcou quase 3 gols por jogo, mas o ataque do Empoli não é fraco, tá bom? Em relação a bolas paradas, a gente tem um Empoli que defende relativamente mal, não é tão mal assim, mas aí a gente tem um ataque impressionante da Inter com 11 gols, e aqui a gente tem o nosso primeiro match do dia. A bola parada da Inter provavelmente vai ser um fator decisivo nesse jogo. O Empoli também marca muito gol de escanteio, mas vai enfrentar pela frente uma excelente defesa do time da Inter, tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Em relação ao contra-ataque, já dá para entender aqui que se a Inter saiu na frente 90% dos jogos que disputou, ela provavelmente é um time que explora muito contra-ataque, e pelo que a gente está vendo aqui, o Empoli já sofreu nesse fundamento, não é tanto, mas é bom ficar de olho nisso, tá? Se a Inter sair na frente, ela pode sim ampliar a vantagem. Fechou? Vamos então falar sobre DFB Pokal. Esse jogo aqui do Leipzig contra o Hansa Rostock são prateleiras completamente diferentes, apesar do Leipzig não vir assim tão bem ainda, não tem encaixado tanto com o novo treinador. O time do Hansa Rostock é um time muito limitado, eu acompanho o Hansa, não vou dizer diariamente, mas toda semana, então é um time que eu tenho prioridade para falar, um time muito fraco, principalmente na construção de jogada, depende muito de alguns jogadores específicos, e aqui fica até difícil da gente trabalhar, eu prefiro pular esse jogo, porque o jogo do Leipzig realmente são prateleiras distintas, então buscar back Leipzig aqui seria uma situação bem desconfortável pela odd. Se você tem método para isso, tudo bem, tá? Acredito que se o Leipzig colocar o time titular em campo, e olha, eu vou fazer um parênteses, o Leipzig foi eliminado da Champions League, e se eu não me engano acho que ele ficou classificado, né? Ele foi classificado para a Europa League, se eu não estou enganado, ele ficou em terceiro lugar sim, então ele foi classificado para a Europa League, mas o fator Champions já foi. Pelo campeonato alemão, acho muito difícil se classificar para a Liga dos Campeões, vai ter que jogar bem mais do que está jogando, tá? Então o que sobra para ele é tentar vencer um título da DFB Pokal. É um time que não ganha um título há muito tempo. Então provavelmente deve colocar o time titular aqui, ou um time bem competitivo, com o Poulsen, o Cucu, enfim, jogadores que estão jogando muito bem ali no Leipzig. Beleza, mas eu prefiro ficar de fora pela cotação, mas acredito que o Leipzig não deva ter dificuldade aqui de vencer o Hansa Rostock. Outro jogo que a gente tem na DFB Pokal é o Hannover 96, que era um time há muito tempo atrás, aliás, há pouco tempo atrás, né, de Bundesliga 1, que vai jogar contra o Borussia Mönchengladbach, que já visitou a Bundes 2 também, algumas vezes. Com todo respeito, hoje
o Gladbach não se classificar nesse jogo seria uma grande zebra para mim, porque a situação do Hannover ela é muito complicada. Não vou dizer que talvez seja nessa temporada, mas se o Hannover não se ajustar, ele vai acabar disputando para não cair para a terceira divisão da Alemanha. É uma situação complicada porque o Hannover perdeu peças importantes, principalmente na parte ofensiva, e isso está sendo cobrado ao longo da temporada. O Gladbach é um time que varia muito, é um time que mete 5 no Bayern na DFB Pokal, foi o time que eliminou o Bayern na fase passada, venceu o Bayern de Munique na casa dele, lá em Munique, né, na Bayern Arena lá, por 2-1, um Bayern bem mesclado e tudo mais, mas é um time que toma 6-0 no primeiro tempo do Freiburg, é um time que não consegue dar conta do Leverkusen, enfim, varia muito. Então, defensivamente falando, eu tenho muito pé atrás com a equipe do Gladbach, mas ofensivamente falando, mesmo que os jogadores do Gladbach não estejam tão em boa fase, em relação a nome, o Plea, o Thuram, o Embolo, o Stindl, eu acho que é assim que fala, são jogadores que dão muita liga. É um time que joga muito bem com passes entre as linhas. Sempre foi muito assim. Eu sempre tenho em mente que o Gladbach é um time muito forte, mas às vezes está passando por uma fase um pouco mais difícil. Vou achar extremamente assustador, essa é a palavra, se o Gladbach não se classificar. Porque nesse momento o Hannover é um time muito fraco. Mas tudo pode acontecer, né? Vale ficar de olho no match odds nesse jogo? Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu não trabalharia match odds aqui, a não ser que o Gladbach começasse realmente triturando o Hannover mostrando talvez um desfoque, querendo focar para não cair para a terceira divisão, uns dois, e aí daria para pegar um back o Gladbach ou um lei Hannover, mas a minha ideia aqui seria trabalhar gols depois do primeiro gol, principalmente se esse gol for do Gladbach. Se o Hannover fizer um gol aqui, ele pode sentar no placar, pode tentar segurar, lembrando que isso aqui é jogo único e não vai ser legal, tá bom? Então, trabalhar match odds somente se o Gladbach estiver jogando assim de forma com muita intensidade, afinal de contas ele tem que fazer jus, é um time que acabou de eliminar o Bayern de Munique, tem que ir para cima, tá? Então pode ser sim que a gente tem aqui um padrão de Leo Hannover. Deixa eu colocar aqui, ó, Hannover 96 contra o Gladbach. Verificar se o Gladbach está tendo um comportamento muito bom ofensivo para a gente ficar de olho nesse Leo, a pior equipe em campo do Hannover, ou um back ao Gladbach. Mas, se você pretende trabalhar gols aqui, prefira um cenário com o Gladbach na frente, porque é um time que contra-ataca melhor. Tá? Então eu já vou colocar aqui embaixo pra gente, ó, cenário de gols para esse jogo, Hannover 96 e Gladbach seria, obviamente, o Gladbach, na minha opinião, saindo na frente. Fechou? Eu acho que isso é o mais interessante. Vamos ver se a gente tem alguma outra informação importante aqui entre eles, lembrando que isso aqui não é das mesmas divisões, tá? O time do Gladbach marcou primeiro em apenas 30% dos jogos que jogou fora. Então, se você vem para buscar back, não é tão interessante assim, tá? Falhou em marcar também em 30% em 3 jogos dos 10 que disputou. O time do Hannover foi o primeiro a marcar em 44% dos jogos que jogou em casa, por isso que a gente tem que focar na leitura aqui, tá? E falhou em marcar em 33%. Então é um time que são times que às vezes falham em entregar gols pra gente, mas ambas marcam aqui, o Gladbach facilita um pouco mais a nossa vida. Ataque do Gladbach muito fraco fora de casa, a defesa sofre em média 2 gols por jogo. Ataque do Hannover muito fraco fora de casa, defesa sofre em média 1,22 gols por jogo, tá? Em relação a bolas paradas, o Gladbach marcou 4, o Hannover sofreu 7, temos aqui um mini-match talvez, e também a defesa do Gladbach, principalmente naquele jogo contra o Freiburg, que tomou 4 gols, se não me engano 5 gols de bola parada, aí contou muito para cá, né? Em relação ao contra-ataque, eu acho que está numa esfera mais normal. Eu tô dando uma olhada aqui, a única coisa que está puxando esse jogo para over é o time do Gladbach, em 60% dos jogos fora, foram mais de 2,5. Já o time do Hannover, não. Então eu vou fazer o seguinte, meus amigos. Eu vou lembrar vocês que eu vou buscar no máximo 3 gols nesse jogo. No máximo. Isso quer dizer que se já tiver 2-1 eu não entro mais, tá? Porque realmente o Hannover é um time que tem entregado muito pouco. A não ser que a gente tem um Gladbach na frente e um Hannover completamente louco. O que eu gosto na Pokal é isso. É
capacidade que a Pokal tem de abrir o jogo no final. Porque o Hannover não tem chance, é jogo único, né? Não tem chance se estiver perdendo o jogo no final, vai ter que ir para cima. Por isso que eu gosto de trabalhar aqui um cenário de no máximo 3 gols, porque pode ser que o Gladbach também evite contra-atacar. Sobre os principais jogadores, tem aqui também a questão do Plea, o Hoffmann, tá vendo? Já são jogadores às vezes até mais de defesa, não são tantos jogadores de ataque, por isso que eu estou falando que o Gladbach às vezes pode estar passando por um momento ruim. Assistência do Embolo, do Stindl, enfim. Aqui, do Hannover, vocês fiquem de olho também nas escalações, tá? Vamos embora. Confronto de Bundes 1, 2 deles agora, vai. Hertha Berlim e Union Berlim. Não é fácil vencer o Hertha lá na casa dele, tá? Mas o Union Berlim é um time muito competitivo, muito bom de bola aérea, muito bom de contra-ataque. Time jogo parelho. Isso aqui para mim no início, pelo menos antes de ver qualquer coisa, é jogo para a gente ficar de olho primeiro no match odds. Tá? Esse jogo pode desencadear em gols, mas depende de alguns cenários específicos. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas informações que a gente tem. Hoffenheim, aqui ó, Hertha Berlim e Union Berlim. A gente tem o Hertha sendo o primeiro a marcar em 56% das vezes que jogou dentro de casa. Já o Union Berlim em 33%, ou seja, o Hertha é um pouquinho melhor em casa. Não falhou em marcar em nenhuma partida dentro de casa. Estou analisando, obviamente, jogos da Bundesliga 1. Tá? Já o Union Berlim falhou em marcar, acho que um e dois jogos no máximo. Me parece um jogo com tendência boa para ambas marcam, tá? Pelo menos nos números. Em relação à parte ofensiva, as duas equipes são iguais dentro e fora de casa, tá? Mas a média de gols sofridas pelo Union é um pouquinho maior. Tá? Também me parece um jogo com um cenário de máximo de 3 gols. Tá? Em relação a over, aqui acho que é até interessante, né? Os dois puxam para esse 2,5, pode ser interessante, mas 1,5 pelo visto é a tendência para esse jogo, talvez até com ambas marcam. Um fator interessantíssimo aqui é que o Tayo, o grande atacante com o maior número de gols e que obviamente vai fazer muita falta para o Union Berlim, está fora defendendo a seleção, se eu não me engano, da Nigéria. Tá? Isso faz uma diferença muito grande. O Union Berlim vai ter que contar com algum jogador substituto. Aqui no Hertha a gente teve a saída do Piontek, que foi ser o reserva direto do Dusan Vlahovic, que deve sair nessa janela, lá na Fiorentina. E a gente teve aqui a chegada essa temporada do Jovetic, que já vai com 5 gols. Tá? Eu ficarei de olho aqui em relação, deixa eu dar uma olhada nas bolas paradas dessas duas equipes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Hertha sofreu 10 gols de bola parada nesse ano, né? Contando aqui, obviamente, a Bundesliga 1. Então nós temos uma defesa que defende muito mal a bola parada e um ataque que não é tão ruim assim. Então vale ficar de olho nessa bola parada aqui do time do Union Berlim, a favor do Union Berlim, tá? Então se eu for trabalhar gols aqui... Aliás, eu já vou selecionar essa informação aqui, ó. Fica mais fácil. Bolas paradas do Union, tá? Porque a defesa do Hertha é muito fraca. Em relação a contra-ataque, não tem muita coisa interessante. No máximo aqui lembrar que quando o Union Berlim está na frente, ele contra-ataca muito bem, mas a defesa do Hertha se recompõe bem também, tá bom? Vamos voltar para cá. O que mais que nós temos? Hoffenheim e Freiburg, mais um jogo de Bundesliga 1. Esse jogo aconteceu recentemente. O Hoffenheim foi visitar o Freiburg na casa do Freiburg e venceu por 2-1. O Hoffenheim é um dos times que tem o melhor ataque da competição, da Bundes 1, obviamente falando. O Freiburg vem num momento de queda, tá? A minha opinião sobre o Freiburg é que o Freiburg atingiu um patamar de máximo que ele poderia chegar. Inaugurou um novo estádio, um time que rendeu muito, mas agora ele já está começando a descer. Tá? Tem uns números muito enganosos no Freiburg, principalmente porque ele goleou o time do Gladbach por 6-0. Isso faz com que ele infle um pouco a parte ofensiva e dê uma informação às vezes um pouco mais equivocada para a gente. Acho que o Hoffenheim sim é favorito, mas o jogo talvez seja mais disputado do que a gente imagina. Tá? E apesar do time do Freiburg, do Hoffenheim, ter um excelente ataque, a defesa do Freiburg é muito boa, então fazer gol no Freiburg não é fácil. O melhor cenário, na minha opinião, aqui seria o Hoffenheim saindo na frente para a gente ter mais gols. Deixa eu ver que tipo de informação que a gente tem aqui desse jogo. O Hoffenheim dentro de casa foi o primeiro a marcar em poucos jogos, 33% apenas, é pouco, mas venceu.
Tá? Então, mesmo quando não sai na frente, é um time que vira bastante o jogo. Falhou em marcar em apenas 11% dos jogos, e o ambas marcam aqui também parece algo quase que interessante. O Freiburg foi o primeiro a marcar em mais da metade dos jogos, é bem mais do que o Hoffenheim, então isso aqui indica que o Freiburg tem capacidade para sair na frente desse jogo, mas também indica que o Hoffenheim pode buscar recuperação sim. Em relação à força ofensiva, o Hoffenheim marca mais de 2 gols por jogo dentro de casa, o Freiburg marca uma média de 1,5 gols por jogo fora. Em relação às defesas, a defesa do Freiburg é um pouco melhor, tá? Em relação ao mercado de gols, me parece também que a gente tem uma boa possibilidade de 2,5 aqui, tá? Para o mercado de 3 gols. Aqui os principais jogadores das equipes, assistência do Kramaric, croata, bom jogador, bate falta muito bem, tá? E eu acho que eu venho para esse jogo com mais cuidado no match odds, eu acho que eu venho para esse jogo para trabalhar no mercado de gols, tá? Eu vejo muito mais truncado o jogo do Hertha com o Nyon e muito mais corrido o jogo do Hoffenheim com o Freiburg, mas também com um cenário máximo aqui, talvez, de 3 gols, tá? No máximo 3. Isso quer dizer o quê? Se tiver 0x0, eu posso buscar ali por volta dos 30 minutos uma longa exposição no 2,5. Se tiver 1x0, talvez no segundo tempo eu possa buscar um over à frente. E se tiver 1x1 no final do jogo, eu vou optar pelo over limite. Isso quer dizer que se já tiver 2x1 e eu não tiver uma leitura muito clara, eu vou ficar de fora, tá? Porque obviamente isso aqui é só criação de cenário. Pode ser que o jogo seja muito bom e mesmo já tendo 3 gols na partida eu ainda me exponha. Mas isso depende muito da minha leitura, tá bom? Vamos pro próximo? Aqui a gente tem Premier League, eu não tenho tanta informação assim de conhecimento do Leicester, tenho acompanhado pouco essa temporada. O time do Tottenham eu tenho visto um pouco mais com o Conte, eu sei que é uma equipe que tem melhorado bastante. Né? Nos últimos jogos do Tottenham, a gente tem uma derrota para o Chelsea, uma eliminação na Copa da Liga, né? Aí a gente teve aqui a FA Cup, o Tottenham acabou passando, e na Premier League o Tottenham vinha um tempinho já sem perder. Venceu o Watford, venceu o Crystal Palace, empatou com o Southampton e empatou com o Liverpool numa falha grotesca lá, acho que do Alisson, se eu não estou enganado. Tá? O Tottenham é o 6º colocado como visitante. É o 9º, tem 3 vitórias apenas. É um time que marca pouquíssimos gols fora de casa, mas também sofre pouco. Já o time do Leicester é o 8º, tem 5 vitórias em 9 jogos, marca uma média de quase 2 gols por jogo e também sofre um pouquinho mais de 1 gol por jogo. Me parece também aquele jogo com tendência de contra-ataque, muita correria, mas que pode sim se arrastar para um empate aí também até o final, caso a gente não tenha um time marcando. Por quê? São 2 times de contra-ataque, de características de contra-ataque. Então, se a gente tiver no 0x0, o jogo tem uma tendência maior de ficar assim até o final. Por isso que eu prefiro, se for trabalhar gols aqui, trabalhar no máximo depois que sair o primeiro gol. Em relação a match odds, eu tomaria muito cuidado, porque são 2 equipes traiçoeiras de contra-ataque que podem te deixar ali, como a gente costuma dizer, de calça curta, né? Você tá alheio ao Leicester tomar um contra-ataque e um gol, ou tá alheio ao Tottenham a mesma coisa. Então eu ficaria muito receoso. Eu nem vou planejar esse jogo, nem vou colocar no meu planejamento esse jogo, vou ficar um pouco mais receoso e vou deixar a leitura me dizer. Mas se eu for trabalhar gols aqui, somente depois do primeiro, tá? O jogo que eu quero dar uma olhada com mais afinco é o jogo do Brentford com o United. O United é um time que vem vacilando muito, não encaixou ainda o jogo do Rangnick, ainda falta muita coisa, o Cristiano Ronaldo já deu entrevista reclamando. Enfim, dentro de casa o Brentford tem 4 vitórias em 10 jogos, 12 gols feitos, 12 gols marcados. Eu tenho um preconceito positivo com o Brentford, deve ter sido por conta das primeiras partidas que eu vi, né? E muito apelo da torcida, musiquinha, igual ali a parte do Liverpool. Enfim, me parece uma torcida muito apaixonada, mas o time às vezes não corresponde tanto. Já o United fora de casa tem a 6ª melhor campanha com 4 vitórias em 10 jogos. Para o time do United eu acho muito pouco, tá? É uma defesa que sofre demais. Eu não consigo confiar no United aqui para trabalhar match odds a favor. Então, geralmente, quando eu trabalho os jogos do United, ou é para trabalhar contra o adversário, ou é para trabalhar o mercado de gols, tá bom? Mas pelo que eu estou vendo aqui, o ataque do Brentford produz muito pouco e a defesa do United também cede bastante empate, bastante espaço. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação a mais sobre esse jogo específico. Aqui a gente teve o Leicester. Tem alguma informação do Leicester?
interessante, tem a questão dos gols de bola parada sofrido. O Leicester sofreu 11 gols de bola parada e marcou 6. Eu acho que a gente pode ficar de olho nisso, né? Afinal de contas é um jogo truncado. Vamos dar uma olhada aqui, ó, e anotar isso aqui. Leicester contra Tottenham. E aqui a gente coloca também bolas paradas. E aí, se eu tenho uma defesa fraca do Leicester, mas eu tenho um ataque relativamente forte, acho que dá para deixar bolas paradas das duas equipes, tá? Beleza. Sobre o time do Brentford, a gente tem o Brentford sendo o primeiro a marcar em apenas 30% dos jogos, já é o United 56%. O United marcou em todos os jogos que disputou fora de casa, já o Brentford somente em 30% ele falhou em marcar. O United não tem um ataque assim tão bom fora de casa, 1,5 gol ainda é um número baixo para o time do United e tem uma defesa que cede muitos gols também, tá? Já o Brentford é um time bem mediano. O Brentford marcou em casa, 10% das vezes ele marcou no máximo, né? Ele não chegou a marcar mais de 2 gols em quase todas as partidas, somente em 10% delas ele marcou mais de 2,5 gols. O United também não é um time muito confiável fora de casa para marcar mais de 2 gols, então olha que interessante. Eu tenho um time que só em 10% das vezes em casa marcou mais de 2 gols, então no máximo que eu posso esperar do Brentford seria 2 gols. O United também somente em 11% das vezes ele marcou mais de 2 gols, né? Isso me dá um cenário. Se as duas equipes marcam no máximo 2 gols em casa, me dá um cenário de estourando um 3,5, mas mesmo assim ainda é muito puxado, né? Já o 1,5 aqui fica mais interessante, tá bom? Por isso que eu gosto de analisar isso. Em relação à situação total, ó, em 100% dos jogos, tanto que o Brentford quanto que o United disputou dentro e fora de casa, em todos eles teve pelo menos um gol, então se você está buscando isso, provavelmente tu vai encontrar. 1,5 também vem bem interessante, já o 2,5 me parece um cenário um pouco mais arriscado. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Greenwood são os melhores marcadores da equipe. Pogba, e aí já vem obviamente, o Pogba vem um tempo sem jogar, né? O Bruno Fernandes ainda não conseguiu passar e o Cristiano Ronaldo também tem 3 assistências, tá? E aqui a gente tem os jogadores do Burnley que eu humildemente desconheço, tá bom? Eu, sinceramente, eu tô olhando para esse jogo e pensando, o que eu vou fazer aqui, né? Porque o United pode começar com a bola, mas pode começar dando espaço, porque mesmo tendo muito nome, e o De Gea talvez seja o nome principal da equipe, é um time que veio sofrendo muitos gols, e na parte de gol, não me dá tanta vontade. Porque o Brentford também não é uma defesa horrorosa, a defesa do United é pior, e o ataque do United é bom, mas também não é extremamente melhor, né? O United marcou 15, 16 gols, o Brentford marcou 12. Então talvez seja mais um jogo que eu me encaminho aqui para o Match Odds, mas com uma tendência muito forte de não fazer absolutamente nada. E às vezes não fazer nada também é trabalhar, obviamente, é deixar de lucrar ou deixar de perder, também é fazer alguma coisa, a gente tem que tomar decisões, né? Sobre as cotações, não estou vendo uma cotação tão errada assim do United não, acho que vale a pena por ali mesmo. Sobre o Real Sociedad e o Atlético Madrid, Copa do Rei, aqui tem que ver a escalação, tem que ver a intensidade das equipes, eu tenho deixado para trabalhar a Copa do Rei mais na parte adiantada, né? O Sociedad vem marcando pouquíssimos gols, o Atlético Madrid também. Se você quiser fazer esse jogo, tem tudo para ser um jogo de merda, tudo para ser um jogo de poucos gols, né? Mas pode ser um jogo bem interessante para quem trabalha match odds, tá? Eu talvez evite fazer. Vou deixar esses confrontos da Copa do Rei lá para as semifinais, que pode ser mais interessante para mim. E o jogo do Valência com o Sevilha também é difícil de comentar por conta da falta de informação que eu tenho da equipe do Valência, uma equipe que faz muito tempo que eu não assisto. Dentro de casa o Valência tem apenas 4 vitórias em 10 jogos, mas tem um ataque que está produzindo até, né? E o Sevilha fora de casa tem 5 vitórias. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui sobre bolas aéreas, para a gente já ficar de boa. Ó, Valência, 7 gols marcados de bola aérea, 7 gols sofridos. Opa! Sevilha, 10 gols marcados de bola aérea. Olha o nosso match acontecendo aqui, ó.
Outra coisa, o Sevilha quando está na frente contra-ataca muito bem e o Valência quando está atrás defende muito mal. Nos contra-ataques, transição defensiva, transição ofensiva, isso também pode ser interessante. Então já passa a me ligar aqui um alerta para trabalhar Valência e Sevilha e com, obviamente, olho nas bolas paradas do Sevilha, mas não descarto olhar também o do Valência. Olha aqui, ó, 7 gols marcados, é de se respeitar, tá? Então eu vou deixar só bolas paradas e contra-ataques do Sevilha. Tá vendo? Esse tipo de informação aqui, cara, ele não machuca ninguém, mas é bom você ter, né? Ele não te atrapalha, mas ele já dá um encaminhamento muito interessante para saber o que você vai fazer durante o jogo, tá bom? Bom, acho que é isso. Fica aqui a nossa análise para essa quarta-feira, dia 19 de janeiro. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira e esse planejamento possa ajudar um pouco no seu. Não esquece de se inscrever neste canal e ativar as notificações. Se você quiser ter acesso a esse PDF de apoio que eu mando aqui todos os dias para os membros, é só você clicar num botão que tem embaixo do vídeo, não é nos links, é um botão que tem na direita aí escrito Seja Membro. E aí você vê os benefícios. Se te interessar apoiar o canal, eu mando para vocês todos os dias esse PDF de apoio que eu faço de quase todos os jogos que eu vou trabalhar e também coloco jogos que eu não vou trabalhar. Tem jogo francês aqui, tem jogos da Turquia, enfim. O que eu coloco nesse PDF? A maioria das estatísticas que eu acho interessante para embasar um pouco a minha leitura ao vivo. Eu não uso estatística para trabalhar ao vivo, mas me embasa bastante o meu conhecimento, principalmente para saber os principais jogadores, as principais armas e a forma que a equipe costuma jogar. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado. Eu volto amanhã. Um grande abraço a todos e um excelente dia de trabalho. Valeu!